Dicas Prêmio tem o apoio da Ciesp e a CIA Araraquara. Quando você ingressa no Rotary, coisas boas acontecem. O Rotary é formado por voluntários que trabalham para preservar o meio ambiente, combater doenças e realizar feitos extraordinários. Mais informações no site rotary.org. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Dicas Premium. Hoje nós falaremos sobre treinamentos. Para falar sobre esse assunto, o meu convidado é o Simeão Lauro de Souza. Ele que é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos, responsável pelo treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção e recursos humanos avançados da Embraer na unidade de Gavião Peixoto. Simeão, seja muito bem-vindo ao quadro Dicas Premium. Obrigado, Daniel. Uma boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. Muito bom. Bom, como o nosso assunto hoje é treinamentos, antes da gente falar de treinamentos, nós temos que falar sobre o levantamento das competências, não é isso? Naturalmente. Para se falar em preparar alguém, preparar para quê? Certo. E isso significa ter estabelecidas as competências necessárias, quer seja para uma pequena empresa, quer seja para uma grande empresa, há necessidade de que a gente identifique em que áreas essa ou aquela pessoa vai trabalhar e quais são as suas competências a quais eu preciso capacitar, eu preciso ensinar, eu preciso doutrinar, enfim, eu preciso preparar para que haja o resultado esperado. Lembrando, né, porque a pessoa ela já pode ter algumas competências, outras ela pode adquirir via empresa, outras ela pode adquirir numa universidade, quer dizer, a competência nessa primeira etapa é fazer a confrontação entre o que eu quero e o que o funcionário tem, é isso? Correto. Existem competências que são competências básicas, mínimas necessárias. Por exemplo, se nós vamos contratar alguém para entregar correspondências, já trabalhar na empresa de correios, a competência mínima necessária é que ele saiba caminhar, ou saiba andar de bicicleta, ou saiba ler os números. Isso nós não vamos ensinar. Agora, nós vamos ensinar as técnicas e os cuidados para a entrega da correspondência. Então, a empresa proporciona aos seus funcionários conhecimentos ligados à sua especificidade, ou seja, ao fim em que ela se destina. Okay. E isso é chamado de competências ou competências e habilidades, que são coisas distintas. Bom, mediante isso que você está falando, então, eu faço a pergunta, por que investir em treinamento? O investimento em treinamento, ele é necessário para que você obtenha os resultados esperados pela sua organização. Você não pode entregar, por exemplo, vamos imaginar que você vai entregar um Rolls Royce na mão de alguém que não tem a competência de dirigir. Então você vai investir nisso preservando o seu patrimônio e ao mesmo tempo melhorando a eficiência e a eficácia dos resultados que você espera. Se você espera ir daqui a São Paulo com 270 quilômetros no Rolls Royce em 3 horas e der na mão de quem não sabe dirigir, mal chegará na Washington Luiz. É capaz que quebra o carro antes de pegar a estrada. Bem improvável. Tá? Estamos generalizando e estamos também simplificando, todavia é uma coisa mais complexa. Treinar e desenvolver alguém requer o estudo da característica, da competência, do que ele vai fazer e ao final do trabalho dele o que esperamos desta pessoa. Bom, se a gente está falando em levantar competências, né, nós temos que, antes de mais nada, eu acho que fazer uma descrição de cargo corretamente. Sem dúvida nenhuma. Como que funcionaria essa questão entre a descrição de cargo e o levantamento das competências? Daniel, se você está numa empresa e está na fase de treinar, pressupõe que você já contratou. E para contratar, pressupõe que você tem o descritivo daquele cargo. O Departamento de Recursos Humanos, que faz a contratação, faz em cima de um descritivo de cargo. E no descritivo está exatamente conhecimentos básicos, mínimos necessários, por exemplo, uma formação de 2º grau, ou uma formação técnica, ou um nível superior, isso é considerado competências básicas que o candidato traz. A partir daí, quais são as habilidades? Se é uma pessoa que vai trabalhar num laboratório, as habilidades de concentração. Se é uma pessoa que vai trabalhar em vendas, uma habilidade de comunicação. Então, isto são detalhes que estarão no perfil e estabelecidas para a contratação. A partir daí, inicia-se o processo de treinamento e então começa nas competências para o negócio.
É porque eu vejo assim, dentre os trabalhos que a gente presta nas empresas, a gente infelizmente verifica alguns casos onde a empresa dá treinamento e não necessariamente tem uma descrição de cargo, né? Às vezes ela pode estar errando. E é para isso que eu quero chamar a atenção do nosso telespectador, né? Foi como você falou, se você contratou, você pressupõe que você tem uma vaga a ser preenchida num cargo para executar determinada função. Só que se você não tiver essa confrontação, você vai dar treinamento para quê? Com qual finalidade? Onde você vai chegar? Né? Então eu acho que é aí que o empresário não pode errar, né? Daniel, resumindo a sua colocação, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. Exatamente. Então, se eu vou treinar, automaticamente eu já tenho meu processo, que agora nós falamos de competência no início, falamos de descritivo de cargo, eu tenho que falar também de processo. E em que processo eu vou trabalhar? É o processo de moagem, é o processo de fabricação do álcool etanol, é o processo de obtenção da cana, do açúcar através da cana. Qual é o processo? E o processo determina o que eu devo ensinar, ou seja, determina onde eu quero chegar. E eu volto lá no início. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Tá bom. E como que eu posso fazer então para montar um plano de treinamentos altamente eficaz? Um plano de treinamento parte do pressuposto de algo que nós chamamos de caminho pedagógico. Também não posso começar do mais difícil, eu tenho que começar da atividade mais simples à mais complexa e sempre alinhado com o meu resultado. Treinar por treinar é coisa do passado. Algumas empresas no passado faziam treinamentos objetivando incentivar a sua população, chamado treinamentos motivacionais. Isso não se faz mais hoje. Hoje se faz treinamento voltado para um resultado. Tá? E o resultado é baseado em cima do seu processo. O seu processo é baseado em cima do seu produto. E o seu produto você sabe qual é e quanto você quer lucrar com ele ou não. E aí é que se agrega treinamento. E treinamento agrega valor ao produto. Ok. Bom, como eu faço, então, você falou em valores, né? Como que eu faço para gerenciar os recursos necessários à aplicação dos meus treinamentos? Por exemplo, treinar custa e não custa só dinheiro, né? Existe o tempo, existe você parar aquela determinada linha de produção. Como que você faz para equacionar essas questões na hora que você vai fornecer o treinamento ao funcionário? Bem, falando de custos, é claro que no início do seu empreendimento, no início do seu processo, você tem um custo maior, que você tem uma dedicação maior de número de horas investida. As empresas, de modo geral, e as grandes empresas, investem em média 2,5% da hora útil do homem dentro da organização. Se você tem um mecanismo capaz de medir isso e investir esse número, tranquilamente isso passa com segurança dentro do custo inicial e daquilo que você previa como resultado para a sua organização. Se você treinar mais do que isso, porque precisa, tem um custo maior. Você treinar esse 2,5%, você está fazendo um treinamento. Isso 2,5% dá tempo útil durante o ano. Considerando que o homem está contratado 240 horas, tem um número X de horas efetivamente trabalhadas, você desconta aí horas de café, refeições, etc. Essa hora descontada, este valor, você tira 2% e investe em treinamento. 2%, então seria uma média aí... 2,5%. 2,5%, uma média que está sendo... Das grandes empresas praticam isso. Legal. Praticam. Nós vamos fazer um breve intervalo, na sequência estaremos de volta. Não sai daí não. Dicas Prêmio tem o apoio da Ciesp e a CIA Araraquara.